A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Hoje nós vamos comentar a lição 7 da revista da nossa escola dominical CPAD, que tem como título O Ministério de Eliseu. Texto áureo. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 11. Verdade prática. Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que ele opera maravilhas. Eliseu era um homem decidido e também um homem desprendido das coisas materiais. Quando Elias passou por Eliseu e chamou Eliseu, ele prontamente seguiu Elias. Ele deixou tudo. Ele arava com 12 juntas de bois. Ele matou uma junta de boi, cozeu a carne com a madeira do arado, deu para os seus amigos, despediu da sua família para seguir Elias. Eliseu era um homem que tinha uma comunhão intensa com o Senhor. E assim como Elias, ele era firme nas suas convicções espirituais. Jamais Eliseu quis se promover às custas dos milagres que realizava. Quando Naamã foi curado de lepra, ao mergulhar 7 vezes no rio Jordão, Eliseu recusou os presentes de Naamã, o que mostra o seu caráter íntegro, reto, o que mostra que a sua reputação ela era irretocável diante de Deus e também diante dos homens. O nosso enfoque hoje, nesta lição, é destacar alguns milagres de Eliseu e a confirmação do seu ministério profético. Então vamos para o primeiro tópico da nossa lição. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Primeiro ponto: reis bons e maus. A monarquia de Israel, tanto do lado norte como de Judá, era cheia de altos e baixos. Muitos reis eram reis perversos, seguia a idolatria de Jeroboão. Estou falando do reino do norte. No reino do sul, havia também alguns reis piedosos. E nós podemos ver que quando fala de reis bons e maus, não está tratando apenas da forma administrativa. Quando falamos que os reis eram maus, está falando da forma idólatra com que ele conduzia a nação, a forma dele corromper a nação através da idolatria. E assim foi a maioria dos reis de Israel, ou seja, do lado norte. No reino do sul houve muitos reis piedosos, e esses reis realmente eram tementes a Deus e faziam coisas extraordinárias. Porém, a idolatria sempre perseguiu também Judá. Vemos então que Eliseu foi um homem que combateu a idolatria. Neste sentido, nós podemos ver que a idolatria dizia respeito à adoração aos ídolos. Vamos para o segundo ponto da nossa lição. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Quem eram os moabitas? Os moabitas eram descendentes de Moabe. Moabe era filho de Ló, resultado de um incesto com a sua filha mais velha. Quando Deus destruiu as cidades de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, fazendo descer fogo do céu com enxofre, Ló ele teve que sair às pressas. A sua esposa ela ficou em uma estátua de sal. Ele então foi parar na caverna juntamente com as suas 2 filhas. A sua filha mais velha não tinha filhos. Ela então propôs do seu coração dar vinho para o seu pai Ló. E este, quando estivesse embriagado, ela deitaria com ele. E assim ela fez e engravidou do seu pai e teve um filho e colocou o nome de Moabe. Este é então pai de todos os moabitas.
Os moabitas eram vassalo do rei de Israel. Se entende por vassalo? Aquele que está ligado a um senhor feudal por submissão a qual lhe paga tributo. E assim, os moabitas pagavam a Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. Quando Acabe morreu, o rei de Israel ficou vulnerável. Sucedeu ao trono o seu filho Acasias. Esse também adoeceu, foi curto a sua passagem pelo trono. E logo depois o seu irmão Jorão sucedeu a Acasias. Israel estava vulnerável. Então o rei de Moabe resolveu se rebelar contra Israel para não pagar mais tributo. E foi assim que Jorão, rei de Israel, foi até Josafá, rei de Judá, para que ele pudesse ir à guerra contra Moabe. Josafá prontamente atendeu aquele chamado. Por que Josafá aceitou aquele chamado? Porque o rei de Moabe, Mesa, era também perseguidor de Judá. Moabe sempre foi uma pedra no sapato dos filhos de Israel. Por isso, agora, Josafá, Jorão e Edom foi para a guerra contra Moabe. Naquele tempo, Edom, que era vassalo de Judá, é descendente de Esaú, irmão de Jacó. Eles eram vassalos, estavam sob o comando de Josafá, e Josafá convoca Edom para ir à guerra. E esses três reis, eles vão à guerra contra Moabe. Vamos então para o terceiro ponto da nossa lição. A predição de Eliseu se cumpriu. Quando foram à guerra, Jorão, Josafá e Edom, eles foram pelo caminho do deserto. A Bíblia diz que eles marcharam por 7 dias. Durante esses 7 dias não tinha água, o povo estava sedento, os animais estavam com sede. Jorão, então, naquele instante, ele lembrou-se de Deus. Jorão era um homem carnal, um homem idólatra, um homem que seguiu a idolatria de Jeroboão. Mas nesta hora ele se lembrou do Senhor e disse: Ah, meu Senhor, o Senhor nos enviou para entregar na mão dos moabitas. Muitas pessoas, como Jorão, lembram de Deus em momentos de adversidade. Jorão, naquele momento, ele quis colocar a conta da falta da água nas mãos do Senhor. Isto é resultado de um mau planejamento. E isto acontece também em nossos dias. Muitas pessoas, muitas vezes não lembram do Senhor quando elaboram os seus planos, quando fazem os seus projetos, e quando as coisas não dão certo, vão colocar na conta do Senhor. Muitas pessoas, devido a frustrações dos seus casamentos, muitas vezes querem colocar a conta na mão do Senhor. Outros não consultam o Senhor antes de fazer os seus planos, antes de elaborar os seus projetos, e depois também querem reclamar do Senhor. Assim estava fazendo Jorão. Josafá, porém, era um rei espiritual, um rei que andava nos caminhos do Senhor. E ele dirige a seguinte pergunta: não há algum profeta para que nós podemos consultar? Alguém disse: há Eliseu, que deitava a água nas mãos de Elias. O rei Josafá diz: com ele, então está a palavra. E a Bíblia diz que eles desceram até Eliseu. E aqui eu quero destacar a palavra descer. Muitas vezes as pessoas estão em posição de destaque, estão nos pedestrais, estão ocupando cadeira ou trono reais e precisa também descer, assim como os senhores e os servos também precisam descer na presença do Senhor. Ao procurar Eliseu, Eliseu foi logo dizendo para o rei Jorão, o rei de Israel: o que tenho eu contigo? Vai procurar os profetas do seu pai, Acabe, da sua mãe, Jezabel. E Eliseu ainda disse: olha, se não fosse a presença de Josafá, se eu não respeitasse Josafá, eu não olharia para o seu rosto.
Mas trazei-me um tangedor, ou seja, traga-me um tocador. Trouxeram então um músico para tocar perante Eliseu, e sobre o efeito daquela boa música veio então a virtude profética sobre a vida de Eliseu, e ele começou a dizer: abri valas, porque assim diz o Senhor, não haverá vento e nem chuva, contudo, este deserto encherá de água. E se isso ainda é pouco, darei os moabitas na vossa mão. Veja aqui, amados, eu quero destacar a presença da música na inspiração profética. Veja que isto é algo extraordinário. A música foi inventada por Jubal, filho de Lameque, conforme Gênesis capítulo 4 e o versículo 21. A música, a princípio, era música profana, porém, a música ela foi entrando pouco a pouco na liturgia hebraica. Nos tempos de Davi, Davi deu um grande incremento à música e colocou a música como algo extraordinário na liturgia do culto ao Senhor Jeová. Em 1 Crônicas, no capítulo 25, e o versículo 1, a Bíblia nos informa que Davi ele separou os filhos de Esaf, de Emã, de Gedutum, para estar ali perante o Senhor, para profetizar com a harpa, com a alaúde e com símbolos. Em 1 Crônicas, capítulo 25 e o versículo 5, a Bíblia nos diz que Emã, ele era vidente do rei, e ele usava a inspiração musical para que ele pudesse, então, entrar em sintonia profética e trazer a mensagem divina. Então, vemos aqui que a música ela é algo tão extraordinário, que a música ela toca a alma. E quando a música, ou seja, a boa música foi colocada na liturgia cristã, ela exerceu um grande papel e ainda exerce até os dias de hoje. Vamos então para o segundo tópico da nossa lição. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Primeiro ponto, a situação das viúvas em Israel. Veja só, nos tempos bíblicos, nós sabemos que a sociedade era patriarcal. O marido, ele comandava toda a vida doméstica, era ele que supria as necessidades, era ele que provia o alimento, o sustento da família. Quando uma mulher ficava viúva, ela ficava desprotegida, desprezada, porque não havia aposentadoria, não havia plano de assistência social. E se aquela mulher tivesse filho, seriam os filhos responsáveis pelo sustento daquela viúva. Se aquela viúva não tivesse filhos, ela ficava à mercê da situação e de favores das pessoas. E essa era a situação das viúvas. Muitas passavam necessidades, muitas morriam à míngua diante das suas necessidades. Deus sempre olhou com carinho, com cuidado para os órfãos e para as viúvas. Nós sabemos que quando os filhos de Israel eles estavam no deserto, Deus ele trouxe uma recomendação para o povo hebreu acerca dos órfãos e das viúvas. Em Êxodo, no capítulo 22, o versículo 22 e o versículo 23. Ele diz: a nenhum órfão ou viúva afligireis. Se de alguma forma afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Deus estava regulamentando este cuidado, incentivando os filhos de Israel a ter um cuidado com os órfãos e com as viúvas. E assim, nós podemos ver
que as viúvas, elas sempre teve um olhar abençoado de Deus. Muito embora a cultura do seu tempo, a cultura dos homens daquela época, não era muito voltado para as questões assistenciais. E foi assim que nós podemos ver que uma viúva, então, ela procura Eliseu em uma época de adversidade. E isso nós vamos ver no segundo ponto da nossa lição, que nos diz: uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Aqui a Bíblia nos mostra que uma certa viúva dos filhos dos profetas, ela procura Eliseu, procurando socorro, e ela diz: o meu marido era teu servo e temia ao Senhor, ele morreu, e agora os credores, eles querem levar os meus filhos para ser escravos. A última coisa que uma mãe, ela pode aceitar, ela é entregar os seus filhos para serem escravos. Os credores estavam na porta daquela mulher, querendo receber a sua dívida, querendo receber o dinheiro, e ela não tinha. E eles agora voltaram para os filhos, queriam os filhos daquela viúva. Então aquela viúva, desesperada, procura Eliseu, pedindo socorro da sua situação. Eliseu, então, pergunta para aquela mulher: o que tens em casa? Ela diz: a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Veja, aquela mulher era uma viúva pobre. O historiador Flávio José diz que o marido daquela mulher era Obadias, que escondeu 100 profetas em 2 covas e alimentou com pão e água. Há uma vertente que diz que ele deve ter gastado os seus bens sustentando aqueles profetas. Mas Deus jamais fica devendo algo para alguma pessoa. Essa viúva, diante desta situação, Eliseu apenas pergunta para ela o que ela tem em casa. Ao apresentar uma botija de azeite, Eliseu então dá orientação para aquela viúva sair e procurar vasilhas e tomar emprestada de toda a sua vizinhança, fechar a porta juntamente com seus filhos e colocar aquele azeite daquela pequena botija nas vasilhas que ela iria arranjar. Eu posso ver a situação daquela viúva. Quem sabe as pessoas olhavam para aquela viúva e diziam: coitada da viúva, ficou viúva, vão tomar os filhos dela. E aí, então, aquela viúva, de repente, ela chega nas casas pedindo vasilha emprestada. Alguém empresta sem saber o porquê. Alguém vê aquela mulher indo para outra casa pedir vasilha. Diz: a mulher, depois que ficou viúva, ela ficou um pouco retardada, ela ficou um pouco perturbada. Vamos arranjar essas vasilhas, porque ela está perturbada. Na verdade, ela guardava o silêncio, porque um grande milagre ia acontecer na sua casa. Se ela desse alarde daquela situação, muitos especuladores e curiosos iam lá para ver. Talvez aqueles que iam dizer, alguns iam dizer: eu quero ver para eu crer. Outros iam lá e, não acreditando, atrapalharia o milagre acontecer na casa daquela viúva. Ela, porém, guardou o silêncio. Existem algumas coisas no que diz respeito à nossa vida doméstica que nós devemos ser prudentes em guardar silêncio. Assim fez aquela mulher, reservou aquele momento somente para ela e os seus filhos. E assim, vamos então para o terceiro ponto da nossa lição: fé, obediência e família unida. Aqui nós podemos ver 3 itens importantes no milagre naquela família. A primeira coisa que se destaca aqui é a fé. O que é fé? Fé é algo extraordinário. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. A fé, ela contraria a razão, porque a razão
diz que tem que ver para crer, mas a fé, primeiramente, ela crê para depois ver. E a fé daquela mulher era tão grande que ela, então, tomou posse daquele milagre através da sua fé. Porque a fé é o entrar no terreno do sobrenatural, é ver o impossível para ter o invisível. E assim, aquela mulher estava com a sua fé aguçada, acreditando no agir de Deus, acreditando na providência de Deus. E por causa dessa credibilidade, desta fé, foi que ela submeteu e obedeceu à ordem do homem de Deus. E aqui nós podemos ver que a obediência, ela é algo extraordinário. A obediência é um caminho curto para nós conquistarmos as bênçãos do Senhor. Nós sabemos que a desobediência, ela tem imperado em nosso tempo, e a desobediência, ela é a raiz de todo mal, é a fonte de todo o pecado que existe, resultado de todo sofrimento humano. Mas aqueles que vão pelo caminho da obediência, certamente eles alcançarão as bênçãos do Senhor. Obedecer requer trabalho, empenho, dedicação e também submissão. E assim estava aquela mulher submissa às ordens do profeta. Por isso, ela cumpriu completamente as ordens do profeta. Ela então fechou a sua porta com os seus filhos e começou então a botar aquele azeite naquela vasilha. O que eu posso ver aqui é a questão da família reunida, família unida em prol de um alvo, em prol de alcançar um objetivo, de um milagre. A família agora estava ali no seu aconchego doméstico, buscando a provisão do Senhor. Assim também, a nossa família, ela precisa estar blindada, ela precisa estar de portas fechadas para as coisas terríveis desta vida, para o pecado, para as coisas materiais, mas voltar o coração para Deus. Aquela mulher com os seus filhos estava focada apenas no agir de Deus, estava focada no milagre. Por isso, ela pediu os filhos para trazer a vasilha enquanto ela deitava aquele azeite, até que ela chegou e disse: traga mais uma. O seu filho disse: não há mais vasilha. Então o azeite se estancou e ela então poderia ter tomado uma atitude qualquer de negociar aquele azeite, mas ela, em obediência ao profeta, voltou ao profeta e disse: o que eu faço agora? E Eliseu dá ordem para aquela mulher, orienta, dizendo: vai, vende, paga a dívida e viva do resto. Veja que coisa extraordinária. Eliseu, ele foi um profeta que realizou muitos milagres. Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição: a morte que havia na panela. Primeiro ponto: a escola de profetas. Veja que a escola de profetas, ela foi iniciada por Samuel, cerca de aproximadamente 150 anos antes de Elias e Eliseu. Nos tempos de Elias e Eliseu, havia 3 núcleos dessa escola profética. Em Gilgal, havia em Betel e Jericó. Veja que essa escola profética, esses filhos dos profetas, eles estavam debaixo da tutela de um mestre. Eles estavam debaixo da autoridade espiritual de um profeta-chefe, primeiramente sobre Samuel, segundo Elias, depois sobre Eliseu. Então nós podemos ver que essa escola profética, esses filhos dos profetas, eles tinham reverência ao profeta que estava liderando. Por isso, eles consideravam o profeta como pai. Daí, então, a expressão filhos dos profetas. E assim nós podemos ver que os filhos dos profetas, eles tinham uma vivência
voltada para as coisas espirituais. O que faziam os filhos dos profetas nessa escola? Eles estudavam a Torá, eles estudavam a interpretação da lei, eles estudavam a música, como nós já vimos a influência da música na inspiração profética, até mesmo com Eliseu. Eles, então, procuravam estudar e aprimorar na sua vida moral e na sua vida espiritual, porque eles seriam combatentes contra a idolatria. E assim os filhos dos profetas, eles eram responsáveis por dar sequência ao ministério profético. Então, vemos aqui que os filhos dos profetas tinham uma grande responsabilidade em Israel. Havia muitos filhos de profetas nesta escola. Vemos que muitos deles foram mortos por Jezabel e Acabe. Outros ficaram escondidos na cova. Outros, então, se renderam aos apelos de Jezabel. Porém, aqueles que foram fiéis ao Senhor, sempre eles permaneceram firmes nesta caminhada. Vamos, então, para o segundo ponto da nossa lição, a morte na panela. Veja só, amados, quando Eliseu ele estava em Gilgal, ali com os filhos dos profetas, que nós podemos ver a liderança de Eliseu com os filhos dos profetas, havia ali, naquele tempo, crise econômica, havia escassez de alimento. Eliseu, então, manda o seu servo ao campo para colher alguns vegetais para fazer um ensopado. E aquele servo do profeta, ele era um pouco desconhecedor daqueles vegetais, ele traz, junto com os vegetais para fazer aquele ensopado, a Bíblia diz que ele traz algumas colossíntidas. Colossíntidas, amado, era um fruto venenoso, um fruto amargo, que era tóxico. Então, ele, junto com aqueles outros vegetais, ele traz aquele legume venenoso e coloca na panela. Aquele ensopado, ele ficou tóxico, venenoso, ficou, então, perigoso. Alguém provou aquele alimento e disse, a morte na panela. Vemos aqui um milagre extraordinário de Eliseu, o que mostra o compromisso que Eliseu ele tinha com os filhos dos profetas. Então Eliseu ele pede farinha e coloca naquela panela. E a Bíblia diz que aquele alimento voltou a ficar saudável. Aquele alimento foi sarado, foi curado e pôde alimentar os filhos dos profetas. E assim, nós podemos ver que Eliseu ele foi um homem voltado para milagres. Nós vemos que o ministério de Eliseu foi um ministério realmente abençoado. Ele foi cheio do poder de Deus e Deus abençoava de uma forma extraordinária. Parece que para Eliseu tudo era mais fácil. Nós vemos a sequência dos milagres de forma simples. Nós não vemos Eliseu fazendo muito esforço para operar os milagres. Bastava a sua palavra, Deus autenticava. Bastava a sua palavra, Deus, então, cumpria o propósito de Eliseu, porque Eliseu era um homem que tinha uma comunhão íntima, tinha um relacionamento profundo com Deus. E o obreiro do Senhor, o ministro do Senhor, ele precisa realmente ter esse relacionamento com Deus, precisa ter comunhão com o Senhor. Todos aqueles que aprofundam o seu relacionamento, que aprofundam a sua comunhão com Deus, certamente ele será um instrumento para a honra e glória do nome do Senhor, onde o Senhor realizará os seus propósitos através do seu ministério. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar você e tenham todos uma excelente aula.